Bem-vindos à Utopia Brasil, aqui direto de 2030. Você que está assistindo aí, não sei em que ano está assistindo, tem gente assistindo vários anos atrás. Aqui em 2030 inventamos uma tecnologia que permite que passe para o passado. Então a gente produz aqui, mas passa no passado. Então nós estamos aqui entrevistando uma galera e vamos aqui entrevistar fundadores. O programa de hoje é super especial. Nós vamos entrevistar aqui fundadores da Utopia Brasil. Jéssica é o primeiro vencedor do concurso intergaláctico de profetas tropicais. Se você não sabe, procure se informar, porque obviamente se você está em 2025... Tem gente antiga, Jéssica, não é todo mundo 2030. 2030 todo mundo já sabe e tal, 2030 já é famoso. O povo do passado que está assistindo. Aquele povo do antigamente que está assistindo 2025, gente, eles não vão saber. Vocês não são ainda, não sei se vocês lembram, mas vocês não são famosos ainda. 2025. A gente não era famoso em 2025. Ah, entendi. Era mais ou menos, você já tinha bastante seguidor, eu lembro que tinha bastante seguidor. Mas ainda não tinha estourado. Milionário igual a gente é hoje, a gente ainda não era. Então aqui a gente vai mostrar um pouco dessa história desde o começo, 2017, quando começaram, até a situação aqui em 2030, onde eles agora são... Vamos lá, gente, me conta. Como está a sua situação, sua vida? Quanto tempo aí já? A gente não se vê desde a última vez que a gente viu, foi em 25 mesmo, né? Depois a gente bombou tanto tempo assim. Que a gente tanto, trabalhou muito, né? Mas a gente trabalhou juntos também, né? A gente fez aqueles filmes juntos. Você dirigiu o filme da Pipa. Muita coisa na minha vida, tá difícil. Muita foi coisa. Maravilhoso. E aquele sucesso internacional. Conte mais, como é que surgiu o filme da Pipa, que é um filme que estourou no mundo todo. E quem é a Pipa? O pessoal em 25 a gente tinha acabado de lançar. Então, olha, se eventualmente alguém está em 2025 assistindo, vocês vão ter a chance de pegar desde o começo. Ver o longa, é uma trajetória. Então conta como é que começou a ideia, como é que é, quem é você, como é que tá a tua vida em 2030? Tá maravilhosa, né? Hoje eu vi um vídeo da... Eu lembro que eu vi em 2025 um vídeo da Mariana Hilson, acho que foi lá para 2025, 2024, falando que entrevistaram ela e perguntaram pra ela assim: você com fama, dinheiro, sucesso, tudo que você tem hoje, alguma coisa te falta? Aí disse que ela ficou em silêncio assim e pensou, falta, porque se nada me faltasse, eu não teria motivo pra acordar amanhã. Então ainda faltam algumas coisas. Mas eu já conquistei muitas coisas que eu sonhava. Eu sempre quis ser famosa, você sabe que eu conheci o Newton, foi assim, né? Diretor da Globo, roteirista, eu falei, quero encostar nesse cara aí. É uma oportunidade, mas vou te falar, Newton, que você me deu muito mais oportunidade, porque você fez eu descobrir, na Utopia Brasil, revisitando o meu passado, a minha história, eu descobri o meu propósito de vida. Graças a você, ou seja, não me levou pra Globo, mas me trouxe até a Pipa. Você fez você fazer o seu próprio caminho, né? Que foi uma forma que muito artista pensa que o único caminho é entrar na Globo. Naquela época, isso. 2017, gente, naquela época o pessoal achava que a Globo era a única saída. Eu 2025 já estava pensando que não era. Agora a gente sabe que tem outros caminhos. Então ali você descobriu, em 2017, que você podia fazer conteúdos, começou conteúdo de humor. Total. Né? Você lembra do conteúdo de humor dela? Eu lembro. Jéssica Navarro. Que ela era presidente do fã-clube da Americanito, mas sempre teve essa coisa aí, essa coisa que a gente até na época, quando lia as cartas, já tinha profetizado que fazia sucesso no segmento infantil. Na época ela ficava assim... Porque a gente nega um pouco, né? É engraçado, porque hoje em dia todo mundo já sabe, né? A gente já vai mais direcionado para o nosso propósito. Mas lá em 2017, as pessoas iam muito focar no que dava dinheiro, na carreira, na fama, no sucesso. Hoje a gente pensa mais, né, no que a gente gosta, mas antigamente era muito... E o curioso é que você alcança muito mais sucesso fazendo o que você gosta. Muito mais. Que hoje é mais fácil a gente saber também, né? Muito mais autonomia sobre o seu trabalho. E na verdade não é nem só o que a gente... Às vezes a gente tem essa dificuldade de descobrir o que a gente gosta, porque às vezes você é tão condicionado a isso, tipo, eu quero atingir aquilo. Sim. E pra atingir aquilo eu preciso o quê? Ser famosa, ser atriz. Então você às vezes acredita que é isso que você gosta, não que eu não gostasse, eu sempre soube que eu queria ser atriz. Mas eu tinha resistência nessa questão de tipo, teatro infantil, porque as pessoas viam como uma coisa tipo, você não é atriz, você faz teatro infantil, entendeu? Então eu não valorizava. Você negava a sua própria essência, negava uma coisa que eu sempre senti, porque eu sempre tive uma conexão muito grande com criança. Tipo, às vezes eu passo na rua, a criança olha pra mim e já me dá tchauzinho. Tem uma cara de que gosta de criança. E as crianças gostam de mim, mas eu queria ir pelo caminho do mais óbvio. Do mais óbvio. E você me ajudou muito a descobrir com a Utopia que... a seguir esse caminho do infantil. A gente faz muito isso, né, gente? A IT, aí, quem tá em 2025 tá começando,
É dar uma mentoria para o artista descobrir sua essência mesmo, conseguir brilhar da forma que deve brilhar. E a artista, tanto você é artista que é atriz mesmo, mas você viu, o Jesse é tarólogo, comunicador, o outro é cientista, o outro é dentista. Não é questão de qual profissão. É artista no sentido de fazer a sua vida ser arte, se transformar numa forma de arte. Quando você consegue fazer a sua vida transformar em arte, tudo irradia para você e dá tudo certo. E você conseguiu, porque eu lembro que você estava na época, tinha esse dilema também, que você tinha emprego, então era uma atriz, mas tinha vários dilemas, assim. Não dá pra você meter o pé pro Rio, que tinha que ajudar a empresa da tua família, do teu pai. Que me sustentava também, né? E aí tava... Então, nossa, foi na época aquele que entrou em recuperação judicial, tava cheio de dívida. Estava endividada, seu lugar de fala de dívida. Então você tinha uma obrigação com a família, você tinha a vontade de ser mãe também, a vontade de ser uma mulher que tem a mãe também. Então você não queria entrar na Globo. A verdade é essa. Você preferia 1000 vezes fazer o que você fez e fazer humor pequenininho do que você fingir que é uma atriz famosa na Globo, rompendo com toda a sua essência. Então a pessoa às vezes não quer, né? Que é o que você falou, os sonhos roubados, né? Naquela época tinha muito. Hoje em dia a gente já sabe sonhar, todo mundo sabe sonhar, aprendeu a sonhar e a ter sonho próprio, porque... Lembra que depois do Newton, você, o Jesse, depois da casa própria, começou a ter a campanha do sonho próprio. Todo mundo queria ter um sonho próprio, porque tinha muito sonho que não era nosso, né? Muito. Tô sonhando, mas tá sonhando umas coisas. E difícil reconhecer, né? É isso, porque a gente acha que é nosso. Você cresceu achando que aquilo era seu sonho. Você nem se investigou pra saber se era. Pra descobrir teu sonho. Aí você começou com aqueles humor que tinha bastante coisa legal também. Você treinou muito humor burlesco no começo, não foi? Muito. Conta como é que foi isso aí. E sempre foi essa questão... Para adulto. Foi o meu adulto, pai, sim. de humor. O meu pai sempre foi uma pessoa muito bem-humorada. Sempre, meu tio também sempre foi uma pessoa muito bem-humorada. Então eu sempre tive esse humor dentro da família. E eu sempre levei minha vida com leveza. Eu sempre achei que, acho que pra... Não pra conquistar as pessoas, mas pra fazer um relacionamento, tipo, acabei de te conhecer. Meu pai é assim, aí ele solta uma piadinha. Só que antigamente, imagina, meu pai então aprendeu com o pai dele. Então tinha piada que hoje em dia não é muito legal, né? Umas coisas meio... Hoje em dia pode tudo. Porque 2030, agora já pode tudo. Em 2025 não podia, por exemplo. 2025 era cancelado. Mas meu pai tinha essa questão do humor. E eu... Depois que acho que foi do Utopia mesmo, e começou mais essa questão da internet, da gente conseguir... Porque também antes, a Globo era a única forma de você aparecer. Globo, Record, a televisão era a única forma de você aparecer. E eu gostava de aparecer. Aparecer na internet era uma coisa que era assim... tem também, mas legal mesmo era na TV. Eu gostava de aparecer, mas não tinha internet antes. Há muito tempo atrás não tinha internet. Antes ainda não tinha internet. Antes, a gente não consegue nem lembrar, mas não tinha. Não tinha. Gente, você millennial, não sei se você sabe, mas já houve outro que não tinha internet. Nessa encarnação. Nessa encarnação. Você viveu isso? Eu tinha uma máquina, eu trabalhava com uma máquina de escrever na minha frente. Nossa. Então, pra você aparecer, você tinha que ser atriz e estar na Globo. Hoje em dia você aparece no seu... Hoje em dia não, há muito tempo, né? Desde... Você aparece no seu celular. Mas há muito tempo atrás não. Você tinha que ser atriz e estar na televisão pra aparecer. De outra pessoa. E aí você virou uma atriz criadora, que você fazia atriz, roteiro, que é o que a gente trabalha, com ator criador. E sabe não só atuar, como fazer o próprio roteiro, dirigir, fazer o que for. É isso. Você fazia tudo, né? Fazia tudo, mas eu demorei um pouco pra encontrar esse caminho. Mas quando eu fiz foi muito legal também, porque é louco, né? Que essa questão da utopia de realmente que rola uma magia, né? Você transforma através. E a minha relação... foi na pandemia. Vocês lembram que teve uma pandemia? Sim. Do coronavírus? Nossa. Que coisa Como esquecer. Foi nisso aí que eu fiquei em casa, que eu comecei a gravar mais conteúdo com os meus pais, com a minha família. Que legal. E aí transformou também a nossa relação, porque dentro de casa, assim, tem o que fazer. Sua vida é um filme literalmente. Literalmente, Newton. Você acabou fazendo o curso na prática. Mas foi na prática, mas foi também porque eu já tinha feito já tinha atualizado. Mas, Natália, as pessoas estão querendo saber se confere esse valor, que foi 350 milhões para a venda do contrato da boneca Pipa. Da Pipa? Foi 350 milhões. A gente precisa abrir números aqui, porque eu nunca falei, assim, nenhuma entrevista que eu dei, eu ainda não abri esses números. Mais que aproximado. Vamos dizer que tá bom, né? Por aí. E é claro que esse é só um dos produtos da linha dela. Que é o produto que está mais noticiado atualmente. Mas e os seus produtos, Jesse? Me conta que você também... Vamos perguntar os números dele, Newton. O tarô dele aí, ó. Quem não tem o tarô do Jesse? As pessoas me associam muito
a área do esoterismo, Isso é 25, do tarô, 2030, né? Que é a área que eu sou mais conhecido e tudo. Mas as pessoas não sabem que esse filme, Brida Foi Pro Inferno, que está concorrendo aí em vários os prêmios, o livro é de minha autoria. A pessoa não sabe? Como não sabe? Você tem alter ego. Você ficou mais que esse alter ego de mago e tal. O trabalho místico, e não sabem que... O seu lado literário. Porque o filme fez tanto sucesso que teve, né? Uma pessoa que é um filmaço, né? Você assistiu? Maravilhoso. Muito legal. Muito bom. E é um filme que quem não assistiu ainda é justamente a Brida tendo uma aventura amorosa muito louca com o Jesse Navarro, né? Não, na verdade não é comigo, mas... Não é comigo. Mas é uma autoficção essa história, isso realmente aconteceu. Mas as pessoas ainda te associam muito com o seu lado místico e... Sim. Mas também você faz um livro você pegando a Brida, pô. O lado místico hoje é esse que a gente tem esse produto que é o Baralho Cigano, que vem com um livro, né? A gente já está na nossa 14ª edição. Bocudo, né? Que é esse tarô. E o canal no YouTube, as redes sociais todas, e aí essa... Não, eu acho que o que eu fiquei mais assim, fascinado foi a sua capacidade de entrar com o tarô e o conhecimento místico em espaços não comuns, né? Eu lembro que as próprias festas, quando você começou a treinar os avatares na prática de oráculos, nas festas da Utopia Brasil, então os avatares todos agora têm oráculos, existiam os oráculos. Quando a gente criou o tarô do Avatar Tropical, que a gente, entre outros, e todo esse uso também nas escolas, né, como que a escola foi se tornando mais... Essa percepção, né, gente, porque a gente sempre acha que o tarô é apenas para ver o futuro, que sem dúvida é uma das coisas, mas aqui nós já estamos no futuro. O tarô também é para dar caminhos até no dia a dia do presente, né? Sim. Que carta você acha que orienta a nossa conversa agora aqui? O que você acha que a nossa conversa tem que orientar por onde? Que qualquer conversa dessa natureza, ela pode ser representada pela carta do jardim. A carta do jardim, ela realmente representa o círculo social, até a própria rede social, que é essa carta aqui. Deixa eu ver. Ah, que lindo. Então, mas agora, uma carta que representaria isso, ela tem um certo caráter de reencontro, de uma aliança, de um anel que foi feito em 2017 e que nunca se perdeu. A gente pode ter se afastado, ter ficado longe, ter falado mal um do outro pelas costas. Mas... eu nunca falei. Aí eu tô falando isso, é brincadeira, gente. Não, já falei um pouquinho. A gente tá de você, né? A gente tá falando isso por causa da carta dos pássaros, né? Mas tira uma carta pra nós, o que o Catarô disse pra nós sem querer, ué? Vamos lá, tira uma carta. Que a gente não quer que seja dito. Eu ou o Newton? Você tira uma carta. O que o Catarô quer dizer pra nós que não quer que seja dito? Eu perguntei, caiu no chão. E ele tava mexendo nessa carta, caiu no chão o trevo. Mostra a carta do trevo. A carta do trevo, na leitura francesa, ela é uma das melhores cartas, porque ela é boa sorte. Então é tipo um coringa. Você falou dos empecilhos, Mas existe a escola brasileira. Na escola brasileira que associa... eu tô em Orlando já, eu sou gringa. Vamos usar a escola... Não é uma carta ruim, é uma carta de um pequeno Vamos usar a escola na escola brasileira o que é? Um obstáculo? Pequeno obstáculo. Tira você. Mas eu achei o negócio de 4 aqui, ó. Nós em 3. Tá faltando uma pessoa pra fechar esse... A torre. A torre, eu tava explicando pra você, né? Que ela não é a mesma coisa que a torre do tarô de Marcelo. Que lá tá uma torre destruída, né? É uma torre destruída. Essa é uma torre inteira, representa a autoridade e também o autoritarismo. O poder estabelecido, o patriarcado. E representa também o isolamento. E que às vezes o conselho dessa carta precisa se espalhar mais. Gostei. Olha aqui, pro pessoal de 25 que está assistindo, vocês precisam espalhar esse podcast. Acho que é isso que eu entendi. É isso aí. Então, pessoal, nós estamos construindo um negócio aqui legal e vocês têm a tarefa de espalhar esse podcast por aí. Ô, Jéssica, me conta mais então esse universo todo. Como é que começou? Como é que momento você percebeu? Porque tinha um negócio, né, gente? A gente não sabia direito o que era, no momento que a gente percebeu que era um trabalho também espiritual, né? Que momento você percebeu isso, né? Sim. Eu sempre fui o profeta da turma quando eu era pivete. Então, eu sempre queria saber de signo, astrologia, comprava o livro do destino, me vinha com a cartolina que se abria.
você jogava uns dadinhos, olhava lá, tinha uma resposta para 36 perguntas diferentes. E a gente foi associado com isso, porque minha mãe lia cartas, minha mãe era astróloga de rádio, minha mãe escrevia o horóscopo no jornal, e meu pai era um jornalista ateu, mas que a espiritualidade transparecia nele de um jeito que ele mesmo se reconhecia contraditório. E eles tiveram um grande problema na vida, que foi o acidente da minha irmã. Quando a minha irmã tinha 6 anos de idade, eu tinha 3, em Santos. Ela soltou da mão dos pais, a família toda, tios, primos, na praia, ela soltou da mão, foi atravessar, o carro pegou. Ela ficou numa UTI, estava entre a vida e a morte, e os médicos já tinham falado que ela ia morrer. E minha mãe falou assim, não vai morrer, eu vou interceder por Nossa Senhora. E ela entrou dentro de todo hospital tem, né, um oratório, e aí ela viu Nossa Senhora. E no que ela viu Nossa Senhora, ela teve certeza que a minha irmã não ia morrer, mas mesmo em crise, ela e meu pai, andando pelas ruas de Santo, entraram numa livraria e comprou um livrinho de tarô e um livrinho de quiromancia. E foi nessa hora que tudo estava começando. Parece uma coisa qualquer, um evento banal, que nada, a partir dali eu estava nascendo o que eu viraria, o que eu sou hoje. Caraca. Foi nessa que entrou ali naquela livraria. Sua irmã mais velha que você? Você já existia? Eu já existia, eu tinha 3 anos. E aí a minha mãe começou a se interessar cada vez mais por isso. Ela começou a fazer quiromancia assim? Quiromancia e tarô. E aí astrologia também, comecei a estudar tudo e virou bruxa, mística, esotérica. Entrou para a Ordem Rosa Cruz, 12º grau. E ela, quando eu estava com 16, 17 anos, me apresentou para a Rosa Cruz também. Nisso, o meu pai, que era um ateu comunista, marxista, de repente entrou na revista Destino. E foi crescendo dentro da revista Destino, que era a maior revista esotérica que tinha na época. E aí ele virou o diretor da revista Destino e, de certa forma, ele estudava tudo de esoterismo. Era teu destino mesmo, tava na cara, Jéssica. Aí o teu pai a gente nega, né? Eu com 16, 17 anos estava ali frequentando feiras místicas, conhecendo Carmen Ballesteiro, Luiz Gasparetto, Monja Cowen. Tava no rolê. Tava no rolê místico já. E aí quando a minha mãe me apresentou para a Ordem Rosa Cruz, eu fiz a iniciação. Eu já lia tarô, gostava de esoterismo, sempre gostei, mas quando eu comecei a fazer faculdade, eu tive, né, o meu pai morreu, eu tive um término de um relacionamento, entrei numa crise pessoal e nisso eu me afundei no mundo das drogas e do álcool. E isso me afastou, isso matou a minha espiritualidade aos poucos. Então no começo eu fui parando de ir na Rosa Cruz, fui parando de fazer meditação, fui me afastando do tarô. Teve uma época que eu nem tinha mais tarô, pra você ter uma ideia, eu não sabia onde estava meu tarô e nem procurava. E eu fui chegando no fundo do poço, e aí a saída desse fundo do poço foi quando a minha mãe viu o Arcanjo Miguel. A minha mãe estava muito desgostosa, em casa, em crise, e aí ela falou, Deus, fala comigo, se você realmente existe, porque não é possível, né, os problemas que ela estava listando da vida dela, e eu era um problema BOzão gigante, né, estava morando na casa da minha mãe depois de ter me separado, estava falido, e meu filho, isso, aquilo, e aí ela levantou, foi na varanda da casa dela e viu o Arcanjo Miguel, igual ela viu Nossa Senhora, ela viu o Arcanjo Miguel. E o Arcanjo Miguel apontou a espada para o alto, para a direita, para a esquerda, para baixo, para frente, para trás. E ela não teve uma comunicação de conversa, mas ele disse tudo para ela. Igual uma viagem de Sérgica, sabe assim? Deu todo o download do que ele precisava falar, sem precisar falar nada. E deixou uma bolsa. Ela lembra dessa bolsa, uma espécie de mochila que ficou. E que de repente ele sumiu, e aí quando ela foi olhar a mochila também tinha sumido. Mas a partir daquilo ali, eu estava... Eu lembro que não acreditava nela, tinha uma dificuldade. Exatamente. Porque estava nessa fase alcoólatra. Você lembra? Você começou parando de alcoolismo, já estava parando, né? Mas estava no momento... eu estava começando uma recuperação. Eu estava com 1 ano de sobriedade depois de diversas tentativas fracassadas. Eu sempre acreditei na minha mãe. Sempre acreditei na minha mãe. Mas eu tive uma crise com ela porque, por exemplo, eu conheci o Newton e eu estava tentando parar de beber e conheci o Newton, que morava ali
na Bela Sintra, né? É uma tentação em pessoa. E que assim, a casa dele era o que muita gente se conheceu, que era um site de residência criativa, ali dava youtubers, jornalistas, modelos, e uma galera como se ele fosse uma espécie de Andy Warhol reunido, marginais, uma coisa meio assim. A gente frequentava lá. Delícia, a minha mãe... Aí, em 25 tem também, quem tá em 25 procure. Isso aí é muito tá legal. Acontecendo. Residência criativa. É uma delícia, a gente faz isso aí, é uma delícia. Isso é uma das coisas mais e é um lugar onde você... E foi o que transformou, que o que eu acabei de contar foi o que transformou, foi nesse momento realmente que me transformou, que o Newton me ajudou muito a encontrar na minha história onde estava a minha essência, onde eu tinha que seguir, porque... De uma forma divertida. Que a gente de uma forma divertida. Tá? Nem perceber. Sem perceber. Esse é o ponto, sem perceber, porque em 2025 acho que já tava uma questão meio chata, assim, de todo mundo vai ter que ter um propósito, sabe? Essa questão de propósito. Que enche o saco. Tudo é peso. Agora tem que ter propósito, você tem que ser você mesmo. Tá bom, mas tem que ser o mesmo. Eu não posso ser. Eu descobri de uma forma realmente, sem ficar. Tudo é terapeuta. A gente começou a falar isso. Chega de terapeuta às vezes sim. Mas só pra concluir, né? Aí o que aconteceu? Não, mas a história tá muito boa. Aí, no momento da história, o Jé está contando, então, para quem perdeu aqui o gancho, que ele começou a frequentar aquela residência muito louca e, ao mesmo tempo, ele estava parando, estava um ano já sem beber, e aquele lugar o pessoal bebia. A minha mãe tinha tentação, né? A minha mãe estava testando a ideia de conhecer o Newton e eu estava achando a melhor coisa do mundo. Arrumei um emprego, lá você falou, vai entrar pra Globo. Calma, mãe, espera. E aí tava numa coisa assim, vai rolar uma peça de teatro, um documentário, é um livro do Newton, e a minha mãe, não quero saber, isso aí não vai dar com nada, isso aí não deve... Vai dar merda! Aí eu duro, né, mãe, me empresta 10 reais. Não, que a gente tá hoje. Newton. Aí a minha mãe, não vou emprestar, eu chorava, eu triste, eu sei que ligar, pois eu vim pra cá. Aí conversando com ele um dia, numa das atividades, ele fez uma psicomagia, reuniu a galera, era uma espécie de constelação familiar. E aí chamou alguém para me representar, outra pessoa para representar minha mãe, para representar eu no passado, fez todo um jogo lá de representantes, né, como uma pecinha de teatro, que é uma dinâmica parecida com a da constelação. E ali aconteceu um monte de coisa, várias falas, muita emoção, muito choro, muitas descobertas, muitas percepções. Quando terminou, o feedback do Newton foi o seguinte: mas Ulisses, me diz uma coisa, você acha que a sua mãe nessa história aí, ela é a mocinha ou é a vilã da história? Eu falei, eu não sei, eu sei que eu sou o mocinho, porque é o que está acontecendo comigo, ela não entende que eu estou vindo aqui, eu não estou bebendo nada, tadinho de mim, ela devia dar dinheiro para mim. Ela, não, cara, você é o vilão da história e a sua mãe é a mocinha. Você não tá ligado. Aí mudou essa Você já imaginou o que aconteceu, que a sua mãe tá sofrendo? Você já imaginou o pior, que você é uma bomba? Já um senhor, você, né? Já um senhorzinho, já encostado na casa da sua mãe, não sei que não, você acabou comigo, uma coisa que é importante eu saber. Não tinha percebido. Até no AA, quando eu conto essas histórias, eu evito contar muito essa parte da história, porque tem muita gente que ouve e fica muito agressivo pra pessoa. Eu falo, que a pessoa se identifica, né? Fala, sou eu. Puta, então, vixe, eu já deve achar que eu não tô com nada. Não, toma cuidado mesmo. Mas ali foi fundamental. Na hora certa, né? Porque o Newton Cato falou assim, então, mas aí... Você tava preparado também. Você tem que... Exatamente. Não é sempre que dá pra dizer isso pra pessoa. O mestre aparece quando o discípulo tá pronto. Aí falou, você tem que dar uma flor pra sua mãe. Compra um buquê. Eu falei, mas eu não tenho pra comprar um buquê. Gente, eu não sabia dessa história, que legal. Colhe uma flor de qualquer lugar e dá pra sua mãe. Pega uma flor no caminho. Aí o busão de cima foi isso mesmo. Tinha uma árvore, tinha uma florzinha, eu peguei aquela florzinha mais humilde do mundo, cheguei em casa, achei que a minha mãe ia dar bronca. Aí eu subi a escada, aquela coisa, fui no quarto dela, ela acende a luz. Gente, uma flor, que legal, pega um copo d'água. Aí colocou lá no negócio, um copo d'água, aí ela começou a conversar comigo, que viu o arcanjo Miguel. Aí eu falei, que você não me contou isso antes? Porque você nem praticamente não mora aqui, você não para aqui. Ela não tinha eu e a sua irmã, a gente já visitou várias igrejas contando essa história e blá blá blá. E eu quero contar essa história na Rádio Mundial. Só que, então eu tô pensando em comprar um programa lá, só que eu só quero ir uma vez, que eu só quero dar entrevista. E aí os outros 3 programas que tem direito nesse pacote de um mês, você apresenta tarô. Aí você lê tarô no telefone lá, e o que der, deu. E aí quando terminar... você devolve o programa para a rádio e você pode falar que você já trabalhou na Rádio Mundial, que legal. Eu falei, pô, legal, fechou isso aqui. Eu vi a oportunidade, falei, não, vamos. Aqui eu fiquei 7 anos na Rádio Mundial e nesse tempo... 7 anos? 7 anos e nesse Só tempo... saiu por sucesso, porque não precisava mais. Não precisava mais, assim, já tava com sucesso. Não é com nenhuma... Não, claro. Com nenhuma arrogância, mas eu já tinha mais seguidores que a rádio, eu sozinho. Então, assim, não precisava mais.
Mas eu sou muito grato à rádio e foi nessa época que começou o canal do YouTube, estourou, e aí realmente a transição de carreira foi feita de forma bem história linda, né? Teve que reconhecer a mãe. E você lembra que o pai, ele tinha uma brisa com o pai, que o pai era um mega jornalista bem sucedido, e o Jess queria ser jornalista político, então ele tinha uma coisa de querer seguir o pai, que eu acho legal também, tudo errado, sinceramente. E nunca tinha reparado na mãe direito. Aí na hora que o pai reparou na mãe, veio o pacote todo de conhecimento dele de tarô, abriu o pacote de conhecimento da mãe. Por isso que mãe, realmente, eu também aconteceu isso. Eu ia perguntar de você, como que... também, porque é a mesma coisa, eu ficava muito com meu pai, muito parecido, tem esse espelhamento. Meu pai, racional, inteligente, né? E minha mãe, que era um grande mestre do dia a dia, que ensinava a elogiar pessoas, ensinava a brincar, sabia curtir, eu não achava uma sábia. Eu adorava ela, não é questão de falta de amor. Eu não tinha entendido a sabedoria. Então, porque o negócio de amor não é a única coisa, tem que respeitar mesmo, respeitar a sabedoria. Mas é uma pessoa sábia, não é questão inteligente. É muito diferente sabedoria de inteligência. Mas é triste, a gente precisa, mas é engraçado isso, porque a gente precisa amadurecer para conseguir enxergar isso. Perceber. E a hora que percebeu, veio um pacote de sabedorias mesmo, então foi parecido também. Então eu estava no mesmo processo, na verdade. Por isso que eu consegui falar para você. Né? Você tinha algo parecido? Né? Não, parecido. O meu tinha uma boa relação, mas assim, eu não reconhecia a sabedoria, né? E ali que já tava. E depois que você reconheceu, como você vangloriou, premiou, né? Como você homenageou sua mãe em vida. Isso é maravilhoso, você graças do fã-clube maravilhosa, a Nath. Maravilhosa. Virou presidente do fã-clube da minha mãe, da Dona Mary. Não, que a Dona Mary era muito fofa, gente, ela era muito fofa. Como é que foi essa experiência de ser presidente do fã-clube? O que ajudou você? Eu amei. Porque a gente tem uma campanha na Utopia Brasil para todo mundo ter o próprio fã-clube. Tem gente que não tem fã-clube. Tem pessoas, você acredita que tem pessoas que ninguém é fã dela? Ou ninguém reconheceu. Ainda então existe. Muitas pessoas, a maioria. Em 25 tem um monte. Em 25 tinha, né? Agora em 30 acho que não tem mais. Todo mundo tem fã-clube. Não, agora em 2030 todo mundo tem fã-clube, imagina. Que a pessoa tem que ter é uma pessoa que é tua fã. Entendeu? Então a gente começou essa campanha de aumentar, porque é uma democratização da fama, né? E é claro que a Dona Mary era a nossa matriarca, então era a primeira. E a Nath, naturalmente, já foi a candidata. Ela tinha acabado de ganhar agora do Peteca, que a Peteca de prêmio. Eu tenho guardado a minha Peteca. Original. Ganhei o troféu Peteca. E logo depois ela virou presidente do fã-clube da Dona Mary. Como foi essa experiência? Porque a Dona Mary, ela me lembrava muito a minha avó paterna também. Esse carinho, aquela pessoa que você olha pra ela, não precisa falar nada e já diz tudo. Que você sente, né? A risadinha dela, eu lembro na Deus é Amor, que você perguntava pra ela, muito bom. Ela não falava quase nada, mas assim, ela falava tudo. Todo mundo, ela fazia assim, muito bom. E todo mundo... uma personalidade. Mas, cara, ela não precisava falar com palavra. É o que você falou da sua mãe com o encontro com o Arcanjo Miguel. Fez isso. E teve um transe que a gente sente, né? Essa questão da energia mesmo. E com a sua mãe eu sentia muito a presença da minha avó paterna, que já tinha falecido. Então não tinha como não ser a presidente do fã-clube, porque também era uma forma de homenagear. Quando a minha avó faleceu, eu era mais nova. E eu acho que eu não que eu não tive tempo, mas não homenageei tanto ela em vida como a minha avó materna, que eu pude fazer depois, que eu consegui fazer. Com o que você fez com a sua mãe, que é maravilhoso. Nossa, agora aqui falando... Você fez também com a tua avó? Com a minha mãe, mas eu quero ter oportunidade de fazer mais. Agora falando, me deu vontade de fazer mais com a minha mãe. Você fez muito, de 25 em 2025 até 30, é verdade. Fez muita coisa, né? Mas assim... Mas em 25 você tava sem fazer muito. Eu tava sem fazer muito. Não, porque você tinha acabado de ser mãe. Você é mãe, não pode esquecer que você é mãe. E depois que... É uma linda mãe. E depois que eu virei mãe, eu consegui enxergar muito mais minha mãe também. Isso que você falou, de tipo... Eu também sempre fui essa pessoa que eu sempre defendi meu pai. Meus pais... Eles não brigavam tanto, mas qualquer discussão que eles tinham, eu não queria nem saber o motivo. Eu e a minha irmã, a gente sempre defendeu meu pai. E depois que eu virei mãe, eu comecei a ver 100% o lado da minha mãe. 100%, é muito louco, né? Então, a gente precisa, às vezes, amadurecer pra conseguir enxergar, né, os nossos pais da forma que eles realmente merecem, né? Que delícia, né? Quando você vai contando a história, você vai vendo os personagens, vai vendo a família, né? E como as histórias são perfeitas, a vida da gente realmente é um filme, né? E quando a gente percebe isso, a gente começa a brincar com ela melhor, né? Deixa eu brincar com ela aqui. A gente escolhe, você quer beber desse aqui? Peraí. Quero brincar com ela. Quero perguntar... para orientar a galera de 25, o que vai acontecer com a Companhia do Divino. A Companhia do Divino
é o nosso centro espiritual, onde a gente desenvolve a nossa criatividade em conexão com a espiritualidade. Então, como é que eu tiro, Jéssica? Uma carta só? 3? Isso, tira 3. 3 cartinhas aqui do tarô. E aí, Jéssica, me conte. Cavaleiro de Copas, a estrela, tem uma caneta aqui dentro. Aqui. A estrela. Ah, muito bom. E o 2 de Copas. Cavaleiro de Copas. A estrela. A estrela. E o 2 de Copas. O 2 de Copas. Vai aparecer alguém para Olha. ajudar. Vai aparecer alguém para ajudar. Alguma pessoa de muita reputação, de muito destaque. Ele vai ter um destaque inesperado. E... A gente aqui em 2030 já sabe o que aconteceu. Nós vamos fazer esse mistério para vocês em 2025 se perguntar. Quem será essa Uau. pessoa que vai aqui estar no 4 para compor aquele trevo? Alguém que da faltava Companhia do 4. Divino, Ai, é alguém da verdade. Companhia do Divino vai ter grande repercussão. O trabalho de alguém da Companhia do Divino vai ter grande... É a estrela, né? A estrela, esse Cavaleiro de Copas, uma pessoa que é amorosa, que gosta, faz por amor esse negócio. E 2 de Copas, que é bastante naipe de Copas, né? O 2 de Mas Copas... é outra pessoa que não tá aqui. Isso a gente já sabe, em 2030 Ah, é verdade, dando já spoiler. Foram todos. Não, vamos contar aqui. Vamos contar. Não vamos contar, não vamos contar, não. Mas aconteceu Você que tá aqui, quem será? que Deixa veio de uma suspense. parceria, ó. Veio de uma parceria. E daí a gente colocou aqui a carta do anel agora há pouco, né? Então, assim, um grupo que ficou desunido, quando voltou a se unir, cresceu novamente. Uau. E foi em 25, naquela época. Em 25 a gente começou a Muito se bom. unir novamente. Foi. A Amém. gente se uniu novamente. Quem mais? A gente pode falar aqui, gente. Quem mais? Me contem aí. Vou tirar sem motivo nenhum agora. A cartinha? Vou Conta tirar. aí. Ah, eu queria tirar também, mas posso tirar pra 2025 ou não? Pode. Pode, né? Só não, você sabe. Não, agora, vamos, tira, qual que você quer tirar o gesto? Não, tira o dele, ele pegou aí. Não, peraí. Vamos testar o tarô, hein? Vamos ver se ele acerta o que Ó, que aconteceu, depois hein? a gente pode fazer uma 2025. homenagem às pessoas do Utopia Brasil, porque não é falando, gente, nós dois aqui, nós somos os fundadores, mas junto com Verdade. teve Modéstia à muitas parte. gerações A minha que petequinha vieram tá lá em depois, casa. tipo, o casal Dani. Sim, depois. É, Danicracia a depois. gente queria fazer até uma homenagem a todos os que Todos que vieram vieram depois, a depois, gente seguraram homenageia, a a gente onda. tem muito amor por todos. Muito. Mas a verdade é que nós fomos os Fundadores. fundadores originais mesmo. Eu tive em Tiradentes recentemente, te falei, né? Cara, Ah, é? como eu lembrei da gente lá. Como é que foi? Foi uma delícia. Tiradentes é muito gostoso, né? Tiradentes Nossa, foi que muito delícia. mágico nossa trajetória. Muito Lembra a gente mágico, hospedado muito, naquela gente, casa? muito mágico, muito mágico. Tinha a Deu vontade de Rochelle, voltar a pra lá. Roxy, Rochelle, tinha a a Rochelle A Luara. Luara. Ele foi aquela vez? Aham. Foi, A Luara. aí tinha as estrelas da Utopia Brasil, que a gente, na verdade, a gente era coro. As É, estrelas, na verdade, era a Sandra Lessa, Cris, o Pastor Adélio, Márcio, maravilhoso. Muito Márcio bom. Américo. Tira uma carta pra você sobre 2025. Sobre a pipa, tá? Sobre o canal, que eu já sei. Ok. A gente todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Falamos de números, inclusive. Vamos ver se vai dar certo. Mas vamos tirar, né? Aqui. Tira mais 2. Ela tirou agora um 8 de ouros. Muito de olho é bom, hein? Tirou bom. os amantes. Gente, Nossa eu- senhora, tá bom, hein? Tá bom? Tá bom? Desculpa, Olha, sinceridade. as coisas começam, hein? Nossa, desculpa, O sinceridade. valete de copas mostrando assim, ó, algo que aparentemente é despretensioso, é um trabalho que pode render bastante. 8 de ouros é uma carta de que o cara tá trabalhando aqui e ele fica ricaço com o negócio. É infinito, 8 Viu infinito. só? E, Olha, e- tudo se e- desenha. e os amantes, assim, porque faz porque ama, porque gosta mesmo. Aham. Mas que aqui pede um pouquinho mais de decisão, que defina bem o que quer, porque a tendência da carta dos amantes é às vezes ficar indeciso e esbarrar no negócio do qualquer coisa pode ser. Então, assim, definir, porque as influências espirituais são poderosas, que é algo que é feito com amor, e aqui, ó, algo que começa a crescer. Toda a energia de valete é energia de começo, energia de as e de valetes. Então você está nessa energia de começo de lua de mel, de romance, de trabalho,
e de vitórias no meio do seu caminho. Legal. Estava, né, em 2025. Tanto é que você vê que Amém. hoje teve esse contrato que a gente mencionou no começo da entrevista, né? Amém. Tudo a ver. Legal. E você tava, eu lembro que tinha um desafio em 25, que era super interessante, né? Que vocês estavam fazendo algo muito ousado. Vocês estavam fazendo uma coisa que era para criança, mas não queria ceder à linguagem de mercado. Porque era uma linguagem que deixava as crianças muito loucas, ansiosas. Lobotomia, né? Era um negócio de excesso de... Eu ainda queria ir mais pelo caminho comercial mesmo. Estava nessa questão... Não, vocês souberam lidar bem com isso. Eu queria um equilíbrio, né? Eu não queria muito... Foi vocês que estavam. Foi essa cara, foi conseguir equilíbrio. Mas é claro que essa tentativa em si já era um esforço. Queria que você falasse mais disso. Como é que é para vocês essa questão? Então, na verdade, o que eu falei, né? Eu falei pra você, mas acho que a gente ainda não tinha começado. Meu filho gostava muito de um canal infantil muito grande, Maria Clara JP. E era um negócio mais, não só esse, né? Uns outros, Cocomelo, todos os canais de muito estímulo, assim. Tinham coisas educativas também, mas era muito estimulante pra criança, deixava a criança agitada, deixava a criança, sabe, muita informação, muito corte, muita música, muita luz. Maria Clara nem tanto, mas o Cocomelo era feito pra viciar. Maria Clara era historinha. Literalmente. E aí, a gente foi meio que na contramão disso, porque era um canal mais com um tempo diferente, um ritmo diferente, mais devagar, dá o tempo da criança responder, super educativo. A gente foi de acordo com a grade curricular das escolas, para começar a vender projeto para as escolas também. Então, a gente foi bem nesse caminho da educação mesmo. Só que o meu filho, dentro de casa, ele é frenético, então ele gostava de coisas mais agitadas mesmo. Então ele nem tinha muita paciência no começo pra assistir. Aí eu fui doutrinando ele. Porque a partir dele você conseguiu descobrir. Eu fui doutrinando meio que na força, né? Vai assistir a mamãe. Jeitinho, e aí vai com jeitinho, imagina, força em 2030. Força que eu digo assim, né? As duas coisas. Falando, filho, vai assistir pipa. Não, quero Cocomelo, não, vai ver um pouquinho a pipa. Foi com jeitinho, né? Eu falei força porque foi um pouquinho forçado. Mas foi com jeitinho, lógico. Não amarrei o menino na cadeira pra me assistir. Mas aos poucos... E criança é muito de repetição, né? Às vezes o que é novo e não é exatamente como ele gostava, que era com muita cor, muito estímulo, tinha um pouquinho de resistência. Mas depois que assistiu a primeira vez inteiro, quer assistir de novo, porque já conhece. Gosta de assistir, gosta de ouvir as mesmas historinhas várias vezes. E aquilo foi mudando, eu lembro que começou com ele até, foi mudando a vibração dele, né? Ele foi ficando uma pessoa mais calma, um pouco mais tranquilo, mais focado, calmo. E aquela você acabou E aprendeu muita coisa. Aprendeu muita coisa. Muita. E você acabou, na verdade, começou meio com ele, né? Como se fosse... Ele sempre foi muito inteligente. Isso é muito interessante, mas... você usar uma pessoa próxima, né? Quase como que uma pessoa para o teste. Teste. É isso. E aí você foi desenvolvendo com eles essa linguagem, né? E foi acalmando, Minha filha já chegou quando eu comecei o canal, ela tinha um mês, comecei a gravar. Então ela já foi acostumou. Já acostumou. Já você sente diferença. Já senti diferença. Hoje já tá com vocês, né? Hoje os dois gostam, hoje os dois são... E eles são bem inteligentes. Fazer com que eles quebrassem aquele ciclo de... E eu não esperava que o canal fosse ter tanto sucesso por isso, porque as crianças gostavam dessas coisas mais frenéticas. Não, mas é claro que exige uma certa disciplina do pai, sim. O pai tem que saber que o filho vai consumir como qualquer comida. Total. Não, pro pai, assim, desde o começo o canal, assim, era 100% pro pai. Então... A questão era a criança realmente... Tem que saber. É um equilíbrio, né? Que a criança vai comer. Vai comer só hambúrguer, não vai dar certo. Tem que ter o dia do hambúrguer, mas tem que ter... E ficção é igual, né? E negociação, perceber essa narrativa, como as narrativas... Eu lembro que em 25, gente, a gente estava começando mesmo a IT, a escola de tropical. Então o pessoal não tinha tanta consciência do poder da narrativa. O pessoal ficava, assiste, tanto faz. Tava começando a ter, né? Tava começando a ter, assim, sabe? Falar, gente, isso aí não é brincadeira. Isso é remédio, isso é coisa... Narrativa é o que define o seu bem-estar, como é que você se sente na vida. Diga o que você assiste, eu direi quem és. Nem quem és, tudo o tempo inteiro consumindo informação, vendo... Depende do que você assistir, você vai ser uma sensação diferente da vida. Então é um negócio, uma decisão muito importante que a gente não estava lidando como uma decisão. A gente pensava em 2025 não havia narrativas em comum, por exemplo, igual antigamente quando passava Rock Santeiro. O Brasil inteiro estava assistindo e você podia conversar com eles, você podia conversar com... Não, então, em 2025 a gente fez o Vale Nada. Aí teve o Vale Nada. O Vale Nada fez sensacional. Aí que começou a voltar todo mundo está assistindo a mesma coisa, dá para conversar. Isso, que aquela empresa...
Aquela maior. TV Globo. Globo. Era Globo. A Globo tinha feito aquela novela Vale Tudo. Ela tinha fazendo um remake. E a Globo ainda tinha alguma relevância. Ela já estava bem. Ela tinha audiência, quem sobrou. Assim, 25 ela estava já com o Império caído, mas ela tinha um público que não tinha trocado ainda, as horas de casa. Não, você não sabia que o Vale Nada tinha sido feito por causa da Globo, por causa da outra? Não, foi assim, a gente tentou ajudar a Globo. Porque a Vale Nada fez 1 milhão de vezes mais sucesso. Na época a gente tentou ajudar a Globo, a gente fez um concurso para ajudar a Globo. Entendi. Dá umas ideias pra Globo. A Globo fazia aniversário na época, lá em 2025. Então eu tava fazendo, vamos dar uma chefe pra Globo, um trabalho de qualidade, assim, melhorar a qualidade da TV brasileira. A Globo não deu muita bola, daí a gente falou, melhor a gente fazer a nossa. Aí quando eu vi que a Globo não tava querendo ouvir nós, falei, vamos fazer a nossa. Aí a gente começou a fazer o Vale Nada, e começou com poucos atores, né? Eles faziam uma cena, outra, novela vertical. Olha que viu, gente, bombou, porque o Brasil tava louco para falar essas histórias. Né? Não, e falar quem é a realidade brasileira. A Globo tinha se afastado da realidade brasileira de um jeito que parecia que estava vendo um planeta. Não sei se lembra, o pessoal da Globo, naquela época, tinha trabalhado 30 anos na empresa, eram pessoas que ficavam naquela bolha, eles tinham perdido a relação com o povo brasileiro. Eles não tinham mais lugar de grana do povo brasileiro, eles não sabiam como é que vivia o povo brasileiro. Aí a gente tava num momento meio perdido ainda também, né? Muito, tentando entender para onde ia. Os autores da Globo, não, eles, na verdade, a Globo tinha selecionado as pessoas mais caretas, mais burocratas. Entendi. Era uma empresa em decadência, né? E quando a gente fez o Vale Nada, a gente reuniu todos os talentos renegados, veio escritores, artistas, atores, todo mundo fazendo cenas, aquilo. Eu amei participar. Essa cena foi maravilhosa. Me deu muita visibilidade depois. Muita. Eu consegui continuar fazendo meus projetos como atriz de realismo por conta gente, o Almodóvar me falou que te convidou por causa da canção. Todo o Almodóvar te convidou foi. Que é isso que eu tinha lido. Foi onde ele me viu pela primeira vez. Eu lembro, ele me falou. Então, foi um divisor de águas. Foi, na minha carreira foi. E era uma cena que a gente fazia com celular, né? Você que tá de 25, você fala, gente, uma ceninha feita na internet, só que era tão fácil, gente, porque a Globo tava tão ruim, a novela da Globo era tão chata. Qualquer pessoa batia na Então a gente mandou umas coisas bem, mas no começo nem era tão bom, era fácil ganhar da Globo. 25 a Globo tava muito ruim, então a gente fez umas cenas assim na pegada e já era melhor. Aí o pessoal percebeu que era melhor e foi embora. Então são todos convidados, parabéns aí. E aí abriu a porta para o Almodóvar, etc. O Gerson também fez uma participação, né? Já fez cenas pra caralho, né? Cenas. Que era um lado que eu não estava mais atuando em teatro, em cinema. E voltou a te despertar. E ali foi além das expectativas. Não, porque a gente estava buscando gente que tinha visão, né, meu querido? Você já tinha técnica, você já tinha se formado e tal. Mas, então você tinha técnica e era também um cara que tinha visão. Mas veio gente escrever pra nós, lá em 25, que nunca tinha escrito. E mandou bem pra caramba nas cenas. Porque o cara tinha ideia do povo, ideia da rua. A gente fez esse escuto da rua. Então não é só técnica, só que a técnica, até não é só isso. Né? Era questão de querer ver as realidades que não tinha mais, né? Brasileiro hoje, como é que tá o brasileiro. Então, e de uma forma bem humorada, né? Bem humorada também. Tinha parte de humor, tinha parte de tragédia, tinha parte de todos os gêneros. Mas tinha, claro, os quadros de humor. Com as socialites, né? As socialites. Aliás, foi ali que começou a voltar a fazer humor com coisas que tinham virado tabus, né? A gente não podia mais brincar com gay, não podia mais brincar com negro, não podia mais brincar. Mas brincar com a pessoa madura podia, né? Aí o cachorro todo de coroa pra lá, você vai sair com coroa. Lembra isso, 25 tinha muito isso, né? 2005, a novela Vale Tudo, por exemplo, né? O woke ali no máximo, ninguém, né? Até que foi ali que foi gerada a cartilha woke da Globo. Verdade, aquela novela virou depois. Manuela Dias, né? Que era a autora. Isso, Manuela Dávila, não. Manuela Dávila. Aí criou... Não, Dias, confundo um pouco. A Dávila é uma comunista. A outra é comunista. É tudo meio comunista. Eu sei que aí. Aquelas meninas que ficavam fingindo que era boazinha, lembra? Tinha várias. Gente, eu juro, minha memória não tá muito boa. Não, mas ela tá. Me conta aí como é que tá as projeções aí pra novela, pra Manu. Porque é muito bom isso que você falou do etarismo, né? Tinha muito na época, né? Mas o manual do bullying, depois que você. Mudou muito isso, né? Porque para as pessoas permitirem eu fiz na minha vida, depois que eu li, fez uma viradinha de chave a questão do auto-bullying. Vamos falar daqui a pouco.
Tá. Vamos acabar isso aqui, que a gente estava falando vale tudo, quero voltar nesse assunto do autobullying. Então fechou, a gente volta. Foi necessário até cair no autobullying depois, porque tava chato pra caramba, né? A energia do 9 de espadas tava uma coisa depressiva, né? E aí aqui, ó, tava tudo assim, justiça, queremos justiça, mas isso não pode. Tá muita gente chata. Rei de espadas, assim, tudo é autoritário, mudou. E aí o caminho foi pela liberação do corpo. O caminho foi pela liberação do corpo. E, inclusive, essa era a previsão que na época eu fiz e que... Vai, 25. Na 25 que eu fiz, que aí fez com que quebrasse um pouco a coisa woke dentro da dramaturgia brasileira. Que foi, apostem no corpo. E aí as pessoas até me criticaram na época, falaram, tá querendo objetificar as mulheres, os homens. Eu falei, olha, é o corpo que vai conseguir quebrar a estrutura padrão chato que tá atual. Aí o Newton foi o que comprou isso aí, fez, aí vale nada, estourou, e foi baseado numa profecia que eu fiz aqui, né, Newton? Lembra? Naquele podcast, tipo esse. Assim, tipo esse, na época. Tem gente que até acha que é o mesmo, até parece. Mas... Jura? Tem gente que acha? A gente está em diversos planos simultâneos. Tem gente que acha que a gente está em 25 falando... Você já ouviu falar da física quântica? Isso que eu ia falar, é a questão do tempo, né, que é cíclico. Tem vários presentes rolando ao mesmo tempo. Tem um presente em que você está aqui, em 2030, tem um presente que você está em 2025 e existem outros presentes em que você virou diferentes coisas, mas estão... Gente, vocês são muito loucos. É verdade. Ó, se você está assistindo, está achando que a gente está muito louco, eu vou explicar rapidamente isso que o Jess falou, que é o princípio da busca da utopia, é buscar o tempo tríade. Eu chamo tríade. O Gilberto Freire chama de tempo tríbio. Mas o Gilberto Freire tem vários debates sobre isso. É um debate que é o seguinte: você não existe, a definição de felicidade, que a gente fala de felicidade, ela só faz sentido em relação ao passado e com visão do futuro. Achar que é só no presente, você não resolve. No presente você fica atrás de demandas... Se consome o tempo inteiro. Se consome. O que dá plenitude, a sensação de plenitude, é você entender como você está aqui hoje tem a ver com o seu passado e tem a ver com o seu futuro. Que é o exercício que nós estamos fazendo. Então, isso que dá a sensação de plenitude. Que legal. Que é a felicidade. Então, é a busca do tempo tríbio. Então, tem a ver com o negócio, que é a capacidade de você estar sabendo por que você está aqui, qual o sentido da sua história, porque você está aqui nesse momento, e sabendo onde você vai chegar a partir daqui. Isso se aplica aqui. Aqui é mais fácil, um podcast, estão batendo papo. Mas se aplica a qualquer situação. Você está lavando louça lá na tua casa, você tem que pensar que significa isso, significa... A hora que você consegue estar o tempo todo conectado com os 3 tempos, você tem... Mas... Por isso que criança você consegue isso. É verdade. Você tem uma relação com... Se imagina futuro, tá? Dá uma plenitude ali, abraça muita tensão. Mas você está sempre com expectativa de passado e futuro junto. Então, calma. Vamos lá, vamos pensar. Quando você está lavando louça, então me dá um exemplo... Efeito prático. Eu tô lavando a louça, o que eu tenho que pensar enquanto eu tô lavando a minha louça? Você tem que pensar que aquilo faz todo sentido com a tua vida naquele momento, porque você naquele... Eu falo do meu pai. Quando eu tenho que lavar a louça, eu passei anos sem lavar a louça. Porque eu achava que eu tinha que ter empregada. Eu lembro que em 25, crise financeira, não sei o quê, aí eu tinha que lavar a louça. Então, se eu tinha que lavar a louça, significava que era um aprendizado que eu tinha que passar, e aquilo ia servir também para limpar minha mente. Não. Então eu já tinha o que significava aquilo na minha vida, qual ensinamento eu estava tendo, a narrativa. E tinha qual perspectiva de futuro. Aquilo está me abrindo caminhos. Você criava toda uma narrativa para entender. Entender por que você estava fazendo aquilo. E aquilo é um ato simples, que pode ser considerado legal, pode ser considerado ruim, pode ser considerado ótimo. Como qualquer ato, como qualquer situação. Qualquer situação. Você pode cuidar do teu filho, você pode considerar uma merda, legal, nada. Você pode qualquer coisa. Então, é uma opção de você achar que é legal. Essa opção é uma opção que você tem que ter. Eu vou querer achar que é legal. É assim, por definição. Você não consegue sempre, né? Você não vai conseguir sempre. Não, mas você tá sempre tentando achar que é. Propósito naquilo, tipo isso. Você não quer lavar caralho da louça. Mas você viu um significado naquilo. Eu preciso passar por esse momento pra ter chego aonde eu cheguei. Você já tá visualizando seu futuro e aquilo se tornou mais leve pra você. Você conseguiu transformar o seu presente. Leve se torna feliz mesmo. E feliz. Leve se torna feliz. Plenitude, a palavra tem a ver com plenitude, né? Se sente... Tá junto ali, tá tudo junto ali, tá tudo certo. Isso se aplica a qualquer situação, né? Você entende que você tá passando isso é o poder da narrativa, é o poder de você saber fazer essa narrativa. Que é o que a gente ensina principalmente na Utopia.
você saber a narrativa de cada situação. Você viu o que aconteceu com a vida do Jesse. É do caralho a história do jeito que você contou a história. Você entende todas a etapa. Você entende direitinho. O seu também a gente entende. Então a gente começa a entender a narrativa, né? Na hora que você entende a narrativa, mano. O que foi importante para os outros processos se desencadear. Falando nisso, 2031 está chegando e a gente tem a presença aqui, então, uma figura feminina para tirar uma deusa para o ano de 2031. Que vai ser o ano de grande virada do Brasil. 2030, como vocês sabem, nós estamos em 2030, é a eleição, nós estamos em setembro, não sei se já contado, a eleição vai ser logo em seguida, então a gente vai mudar o presidente do Brasil, vai ser o mesmo momento da Revolução de 30. Então, 31, queremos saber como é que vai estar... A deusa de 2031. Tirou Minerva, a estrela militar, crenças, a coisa, mas é ao mesmo tempo a deusa da arte e da sabedoria. Olha, sabedoria, eu conhecia mais como sabedoria, engraçado. Mas a sabedoria e a arte militar. E a arte militar também, a estratégica. Porque, na verdade, a briga está grande, né, gente? A gente, agora, o que aconteceu foi que agora a gente tem consciência da nação e que nós somos. Agora nós estamos entrando no jogo mesmo, o jogo de mundial. Né? Estamos entrando nesse jogo, neste momento. Tira um animal. Criança, você falou então, você está fazendo uma dramaturgia que aquilo foi menos óbvio e fez muito sucesso. Saí do óbvio, do que eu achava que... Seria o óbvio que a gente o óbvio fazer. Pra mim, né? Voltou às origens, né? Foi como se fosse mesmo um círculo. Você começou e deu a volta à roda da fortuna, e aí voltou para o que era. Porque eu negava, querendo ou não. O que aconteceu que na época, eu lembro, é que esse programa dela, o Pipa, virou uma espécie de movimento, né? As pessoas, o pessoal usava teve de aquele máscara, momento, de pipa. Virou um movimento do carnaval pipa. Educativo. Da questão da narrativa de conteúdo infantil, né? Virou um princípio mesmo, as pessoas começaram a entender o que a gente falou, né? Tipo porque já acontecia um pouco fora do Brasil, mas no Brasil ainda não tinha. Fora do Brasil já tinha alguns outros canais, tinha Blip. Mas Pipa foi parar, mas aqui... Na participação do Almodóvar lá, né? Também. E aqui foi o que começou a fazer os pais realmente prestarem alguns, né, alguns não, mas o que fez eles começarem a prestar atenção realmente no que eu mesma, né, no que os filhos estavam consumindo, de uma forma que você falou, do poder da narrativa, né, o quanto aquilo estava influenciando na felicidade do filho, do presente e também na construção, porque criança você tá moldando o futuro. Tanto que você vê, é engraçado que o Jess contou, você contou, até eu contando, revisitando o meu passado, a gente vê o quanto os nossos pais influenciam. É total, né? A carreira, o quanto influencia na nossa vida, nas nossas escolhas, nossa carreira. Eu falando com o Felipe agora há pouco, né, Jess? Já estava até. As crianças até 7 anos tinha que preservar a criança. Agora a criança com 3 anos está usando celular. Então, esse 25 estava acontecendo direto, gente. Minha irmã, na minha... O cérebro derretido vai ficar. E louco, quando eu tava grávida, a minha irmã fez um chá de bênção pra mim, e ela falou uma coisa muito legal, que é que os pais, a criança conhece o mundo através dos olhos dos pais. Então o mundo pra ele é o que eu apresento pra ele, né? O mundo que eu mostrar pra ele é o que, depois que vai crescendo, claro que tem as próprias experiências, a própria personalidade. Mas quando você é criança, o mundo que ele enxerga é o que eu enxergo. Então, tipo, se lavar uma louça com meu filho for muito divertido, ele vai achar aquilo muito legal. Porque eu apresentei aquilo pra ele como uma coisa muito legal. É um exemplo, né? É a mesma coisa que a gente tava meio falando. Besta, mas não, e a criança, na verdade, você apresentou, e ela também. Eu lembro que quando eu voltei a dar aula pra criança, que também foi em 2025, aliás, o primeiro dia que eu fui foi no dia do Chieta. Que, aliás, o nosso padrinho que deu muita aula para criança, muita aula para curumim, né? E eu voltei a dar aula para criança, que era um espaço que eu achei que era aula para adulto. Cheguei lá, só tinha criança. Não, e você sempre teve essa energia. Desde que eu te conheço, a gente se identificou por isso, pela nossa energia. Aí deu curso de super-herói pra galera, pra criançada. Foi nas fábricas de cultura, era o curso de super-herói. Aquilo me voltou. Eles tinham mais imaginação que nós, né? Não, muito. Então, na verdade, um lugar da gente adulto recuperar a imaginação. A gente estava tentando tirar deles a imaginação. A gente estava tão obcecado pelo presente, 25, pessoas estavam tão desesperadas por subsistência, ou por vícios, ou lesionada em vício, ou em dívida, ou em subsistência. A gente estava tão escravo que a gente queria tirar da criança o poder de imaginar.
Aí botava aquelas coisas pra criança para ficar... Viciada, né? Ficar pensando só naquilo. E na verdade era só deixar ela imaginar. Então quando você libertava ela, e elas voltaram a ensinar a gente. E o nosso canal deu isso, o tempo pra criança responder, pra criança processar. E aí eu acho que foi esse movimento. E aí quando virou movimento mesmo, lembro que começou nas escolas, pais, etc., educativos, aí você bombou, porque virou um case mesmo, né? Então essa consciência da parte educativa, da teoria, foi muito importante. Eu lembro que teve aqui um momento, claro, dificuldade no início do canal, mas quando você firmou, inclusive entender os princípios e falar bem sobre isso, aí você começou. Ai, maravilhoso, amei, obrigada. É normal, né? Começo é meio difícil. Ô, gente, vamos contar aqui rapidamente também pro pessoal como que foi. Em 2025 a gente fez um podcast também, mostrando como que foi de lá para cá, a nossa parceria que nós fizemos juntos, para o pessoal saber aí o que a gente inventou junto, quais foram os próximos passos depois daquela reunião. Nós estamos aqui numa reunião praticamente estratégica da equipe da Utopia, bolando como a gente vai fazer essas coisas darem certo. Então me conta, já dei umas pistas para vocês, me contem também o que vocês acham. Quer começar, Jess? Bom, aí a gente teve aquelas vivências, né, que voltaram a fazer no mesmo formato que era quando em 2017 tinha a residência criativa. Mas a gente nunca mais, a crise naquela época era essa, a gente nunca mais ia conseguir recuperar aquela essência que havia ali. Porque eu acho que a gente conseguiu juntar o online também, né? Que era muito essa questão de conseguir se encontrar também online, fazer as coisas ao vivo, com a questão da... Sim, mas ali ainda, o Newton ainda não tinha arrumado aquela briga com os identitários, aquela coisa boa. Não, tinha feito já, 24. Não, mas em 2017. 2017. Em 2017, então por que quando em 2025 a gente tentou, a gente teve que fazer diferente? Porque em 2017 existia... Não, em 2025 tinha uma outra dificuldade. Em 2017, vocês ainda entraram naquela brisa que o Newton da Globo. E todo mundo veio naquela brisa. Ah, é verdade. Em 2025 a gente não tinha nada mais. Mas você também era uma outra pessoa. Eu lembro do Newton andando, assim, tipo, todo meio desvairado, meio emocionado, meio assim, a carteira do cara cheia de nota de 100, de 200, a nota caindo no chão. Ele nem aí deixava a carteira em qualquer canto. Ah, você quer isso? Pega isso, aquilo. 2017 ou 2025? Aí conhecia a pessoa, pensa, ele vai participar do filme. Eu tô sempre agregando todo mundo que ele visse da frente, virava o melhor amigo em 10 segundos. E aí aquela casa, de repente, ali com umas patricinhas da alta sociedade, as moças tudo, né? Tudo atriz, né? Atriz. De repente ele chega lá com uma verdadeira garota de programa mesmo, uma prostituta de verdade, ali libidinosa, e criando uma certa coisa assim, uns gays, umas festas malucas, e aquela energia toda. De repente ele colocava aquela música do Chico Anísio. Pra tu bater. É maravilhoso. Baiano Novos Gaetanos. Tu bater. Era muito engraçado. E era um tal de usar rapé pra lá, usar rapé pra cá, e todo fim de semana tinha um encontro de chá de ayahuasca, que ia em várias comunidades. Você sabe que eu ainda não tomei Daime? Até 2030? Não, 2030 não, é verdade. Voltei pra 2025. Agora você tá nos seus planos? Tá. Então, mas foi em 2017. Uma boa descrição. Aí a gente boa descrição daquela anos. Em 2025 a gente tentou resgatar aquele universo, mas não dava. Já não éramos mais os mesmos. E como é que foi em 2025? Aí em 2025 a gente teve que adaptar, como você falou, teve um negócio de usar com a internet, abrir uma coisa virtual. Não. O que eu lembro também, Jéssica, que tem a ver isso que você está falando, mas na verdade, ali no começo, era bem bruto. A gente mesmo não sabia o que estava fazendo em 2017. Não tinha a menor ideia. A gente estava inventando ao vivo. Inventava ao vivo. Eu achava vocês muito loucos, só... O que você achava, que vocês eram muito loucos, eu também, né? Tinha um lado meu muito doida e eu ia fazer... Era o seu hobby de loucura. Não, a Deus é amor mesmo, até eu entender o que era. Até, acho que todo mundo, né? Até entender o que era. Era a peça, era a religião, era o que era aquilo. Então, 2025, voltando... 2025 a gente já sabia, já numa conexão mais... Total. Vamos fazer... E aí era aquela... A gente já sabia que a arte transformava... Já sabia faz tempo, mas que era isso, era espiritual. De conseguir fazer uma coisa que é artística e espiritual para a criatividade. Isso. É isso, gente. A gente mas teve um objetivo definido. Mas teve uma grande quebra. Teve um momento também que foi muito importante,
em que o Newton teve uma espécie de revelação, um momento em que ele se isolou do mundo, né? E que ele teve uma experiência que ele até descreveu como uma conexão com Anchieta. Então, as pessoas, ele era visto em 2 lugares ao mesmo tempo. O Newton era visto em 2 lugares. Foi no começo. Eu conseguia fazer parar de chover em 2025, mais ou menos foi nessa época. Conseguia fazer parar de chover. Aí, meu cérebro está muito além da minha capacidade, gente, mas eu estou me esforçando. Aí ele escreveu um livro sobre ele, na verdade, ele acabou virando autor esotérico. A gente sabe disso, que na verdade teve esse momento da gente libertar realmente a imaginação. E não foi só eu, né? A gente começou a fazer aquela coisa que veio depois do fã-clube, de um contar a fábula do outro. Muito inspirado na Santa Clara e no São Francisco. Sim. Eu lembro que naquela época a gente estudou muito Santa Clara e São Francisco. São Longuinho, a gente São Longuinho a gente cultuava muito, mas a 25 foi São Francisco. O São Francisco é o santo influencer. Tinha acabado de morrer o Papa Francisco. Sim. Maravilhoso, verdade. Que gosta do humor. Maravilhoso. O Papa que rezava todo dia, reza do humor. Reza do Thomas Morris, ele conta isso. Então, maravilhoso, um Papa que tinha sabedoria do Deus e o amor, era o Papa total. E quando ali ele fez a passagem, a gente continuou aquele caminho do humor, né? Com mais firmeza. E o São Francisco é muito importante, o São Francisco tinha muito isso da Santa Clara, não sei se a Santa Clara é santa da televisão, né? E ela era santa da televisão porque ela contava as histórias do São Francisco. Mesmo ele estando na Índia, ela contava a história dele lá no mosteiro de ontem. Ela sabia, ela assistia a ele. Ela tinha uma conexão com ele, que ela assistia tudo o que acontecia com ele. E ela contava isso para as pessoas. E aquilo gerou uma rede de narradores, o São Francisco virou um influencer da época. Em pouco mais de 10 anos virou um movimento de massa. Uma pessoa frágil, sozinha, fazendo pequenas performances. O que ele fazia era performance. Eram atos que quebravam completamente o cotidiano. Quando a gente conseguiu começar a fazer isso sistematicamente, esses atos quebravam o cotidiano, e sabia um fabular do outro, é que surgiu tudo isso. Então, na verdade, você né? Você lembrar bem, foi você que escreveu a minha biografia, eu escrevi a sua, a Nath escreveu a do outro. Quando a gente começou a fazer essa coisa de um escrever a biografia do outro. E sempre fabulada, né? Sempre mostrando as fábulas, que é o Jodorowsky também. E você vê que muita coisa que aconteceu na nossa vida depois foi que a gente escreveu, né? E começou a dar certo. O que a gente falava a profecia e dava certo. Porque no começo existia uma preocupação muito grande com possíveis distorções. Quando o Newton escreveu a minha biografia, eu lia e eu não entendia daquele jeito. No começo era difícil encarar, mas depois eu lembrava que foi a partir da visão que ele teve que eu consegui muitas curas. Então, essa permissão, essa liberação que era tão difícil antigamente, existia tanta coisa das pessoas censurarem, bloquearem o criativo, bloquearem o humor, não pode mais fazer piada com nada. Naquela época tava assim, né? Assim. E aí podia magoar, não podia falar, não podia magoar. Que ajudou a gente. Lembra que o Vale Tudo mudou o alcoolismo? O que você achou na época do Vale Tudo mudar o alcoolismo? Falamos aqui de fabulação, agora vamos voltar no Vale Tudo, que a Heleninha, eu lembro que naquela época a Heleninha, você lembra da Heleninha? Da personagem da Heleninha, foi uma personagem importante. Paula Oliveira. Antes foi a Renata Sorrah. E a Renata Sorrah era mais tragicômica, né? Você dava um pouco de risada com ela no começo, daqui a pouco você via ela chegar no fundo do poço e dava uma dó, então você ficava com aquela relação. E a Manu fez uma coisa mais didática, mais telecurso segundo grau, né? A Paula Oliveira, que era um negócio mais didático. O assunto você entende, você acha que qual colaborava mais para a questão do alcoolismo, para o combate ao alcoolismo? A versão da Renata Sorrah. Por que você acha isso? Porque na versão da Renata Sorrah, ela colocava, imprimia uma emoção mais autêntica e verdadeira, como se parecia até que a atriz estivesse nas oficinas que ela fez, para chegar nesse personagem, na pesquisa dela, ela de repente tivesse conseguido penetrar de maneira mais profunda mesmo no drama, né? É muito difícil, porque as pessoas quando vão fazer papel de alcoólatra, elas derrapam muito, porque fazem uma coisa clichê, rei que bêbada é isso, e não é. A maioria das pessoas que estão embriagadas estão conversando, você não julga que elas estão tropeçando e caindo. Por isso que existe o bêbado funcional. Depende. O cheirador de funcional. O
cara tá no alto da pirâmide, dando ordens, tá doidão, fazendo insanidade. Depois de um tempo que vem o declínio mesmo, que a pessoa começa a ficar insana. Então, ela parecia ter uma visão que transmitia mais isso, enquanto a Paula de Oliveira tinha uma coisa que ela é tão diva, que ela ficava o tempo todo diva, até quando ela tá muito louca, fica sobressaindo a beleza dela. Olha, essa louca é bonita, Ela jogando no chão, eu sou bonita ou não tô? Realmente, eu sou uma doidona bonita. Eu falo, não, a Graça Socrates tinha uma coisa, não, eu tô babando mesmo, eu sou feia, eu sou um monstrão, que era a sátira da TV Pirata, inclusive na época, que era fantástico. Verdade, eu também, tá vendo? Também acho, concordo com isso. Fabulações, aqui entendendo a nossa vida, nosso passado, nosso futuro. A gente entendeu já como é que a gente fez? Alguma conclusão, alguma mensagem final? Bom, eu acho que antes da mensagem final a gente poderia trazer aqui a questão dos animais de poder. Né? Claro. Legal. Newton, explica pra gente o que é o animal de poder. Eu gosto da explicação do Newton, porque eu não sei. Que eu acho que é o animal de poder? O que é que o pessoal para mim é uma espécie animal de poder? Quando os contatos que eu tive, é uma espécie de mudança vibracional completa da forma como você vê a vida. Todo mundo tem um animal de poder? Todo mundo A tem. sua vida inteira é o mesmo animal? Não, ou pode no momento? Eu já tive contato com 2 animais, eu pessoalmente. Mas um, por exemplo, mudou a temporalidade, o jeito que eu via o ritmo da vida. Eu percebi que a vida estava toda mais lenta. Ela ficou mudando completamente. E como é que você teve esse contato? O outro eu via, era meditações. Eu tive também. O outro era uma coisa mais, eu conseguia também, era a mesma coisa. Era uma mudança da percepção da vida. Eu tenho a impressão que cada animal tem uma percepção da vida, mesmo assim, uma formiga tem uma percepção diferente de uma tartaruga, que tem uma percepção diferente de uma onça. O jeito que ela olha o mundo. A tartaruga ela tem um jeito, né, aquele ritmo. A onça, cada uma de um jeito. Essa brisa de como que é o jeito de olhar a vida. Quando o animal de poder, para mim, me dá muito isso. Assim, não sei. Eu penso que eu entro numa outra sensação. Eu sinto que eu falo uma tartaruga, mas eu sinto que é tartaruga, mas não é que eu vejo tartaruga, nada. É uma sensação de tartaruga. Entendi. Eu não sei, eu nunca tive essa isso? experiência. Já teve isso? Sim. Eu tenho isso. Comigo, a primeira identificação foi com o que eu gosto. Né? E depois foi com o que é de verdade. Então no começo eu achava assim, não, é o gato, porque eu gostava do animal gato. De fato tem bastante coisa do animal gato. Mas depois que eu teve que lidar com o lado da cobra, foi muito louco o autoconhecimento. Porque a cobra tem muita coisa legal, mas tem muita coisa ruim. E aí é isso que é legal de você eu tive uma vivência também. Cuidar com o seu veneno, né? Da cobra cuidar do próprio veneno, transformar isso em cura, porque senão você pode se envenenar com o seu próprio veneno. Mas você teve esse contato com os animais em alguma vivência? Como Sim, que foi? Meditação e ayahuasca. Eu tive uma vivência com a minha irmã, é professora de yoga, e ela fez um retiro só com mulheres. E aí a gente fez uma vivência e eu tive com a borboleta. Com a borboleta, foi bem você mesmo. E a borboleta é transformação. Gente, e foi tão louco, olha, me arrepiei só de lembrar que eu tive essa vivência com a borboleta e a gente tava numa casa, nem lembro, meu cérebro tá bugado depois que virei mãe, mas eu não lembro. Falou borboleta, gente. Apareceram um monte de borboleta na janela, Newton, de verdade, apareceu assim, eu tenho a foto, depois eu vou mostrar pra vocês. Rolou um fenômeno mediúnico. Assim. Apareceu tipo, sei lá, umas 50 borboletas na janela. O nome disso é milagre. Que lindo. Tira uma carta de animal de poder, vamos ver, não quer dizer que seja o seu. Acontece milagre, tem que você reconhecer que é milagre. Vai ficar achando que não é milagre, senão você... não foi, eu fiquei... Tem que reconhecer. Ó, o lagarto. Uau, tá passando por transformações, hein? E você se adapta a qualquer situação, né? O lagarto sobrevive a qualquer coisa, nunca é fria. Antílope. O antílope. Não é dia em frente. Mas tem esses chifres que remetem ao poder, né? Que remetem à força. Não é dia em frente. Vamos ver. Tirei corça. Amorosidade, gentileza, mas medo, mágoa. Toma cuidado com essas coisas. Você tá mais fofo, né, Jess? O Jess tá mais fofo, tá? Tá me sentindo mais fofo? Gostoso, tá fofo. É legal. Que bom, fico feliz. Legal, né? Mais adulto, né? Amadureceu, muito, eu muito achei. Bom, normal também, né? Todos nós, né? A gente vai ficando mais velho, vai vivendo, vai amadurecendo. Ainda bem, né? Eu escrevi, né, um livro sobre a época daquela Factory Andy Warhol no meio de São Paulo com o Newton Canito e a sua biosfera. E eu lembro muito bem de que eu era naquela época. Quando eu vejo as fotos,
Cara, eu tô completamente sem noção, era muito louco, era muito louco. Era realmente muito diferente, né? Muito diferente. É doidão, né? Mas é muito bom. Já era criativo, já era boa pessoa. Todo mundo que é muito criativo tem um... Mas eu lembro que era muito diferente, assim, aí às vezes eu vejo e falo, nossa, cara de pau pra caralho. Mas muito pessoas, do bem, né? As pessoas mudaram muito também, do bem. né? Eu lembro ali também que tinha uma pessoa que era a Jocely, não, como chamava mesmo? Uma mulher que trabalhava na sua casa. Agora não. Joseli, né? Joseli. É Joseli, esqueci. Ela foi uma das poucas pessoas que a Rochelle, a Roxy, era muito amiga dela. E a Roxy sempre foi simples, e ela então era amiga das pessoas, da pessoa mais humilde da gangue, que era a empregada. Não pode mais falar empregada, era empregada. E aí, um dia a Roxy chegou, né, e falou assim, sabe, gente, eu no começo não é muito com a cara do Jesse, não. E não só eu, muita gente fica falando mal do Jesse pelas costas e tudo. Mas sabe quem que defendeu o Jesse e me convenceu que o Jesse é legal? A Jocely. A Jocely. E se a Jocely gostou do Jesse... Tá maior influencer agora. Ela emagreceu, tá fazendo academia. Ó, que legal. Se a Jocely gostou do Jesse... Ele é gente boa. Ele deve ter alguma coisa que eu não tô É Josi não sei o que, não é Joseli. Josi, eu chamo ela de Josi. Eu lembro que ela sumiu também, porque aí hackearam a minha conta e eu nunca mais encontrei ela nas redes sociais. Depois que eu recuperei a conta. Então é por isso que a gente ficou um tempo também sem se ver nas redes sociais. Vai voltar a se ver. Tá bom, mano? Muito bom, muito gente. Legal, gente. Amei. Então é isso. Bem? Agora vamos voltar para São Paulo, né? A gente vai ficar aqui em Nova York mais 2 semaninhas e volta para São Paulo, né? Curtir um pouco, né? Curtir um pouquinho. Eu tô morando em Orlando. Tá em Orlando? Eu vou voltar para Orlando. Vamos fazer a resenha final. Resenha final. Todo mundo junto, só pra a gente lembrar. São Oswald de Andrade, vós que viestes da terra para alegrar nossas almas, organizando a festa e nos oferecendo o vosso banquete antropofágico. Eu vos suplico que curai a minha alma, concedei-me bom humor, ensinai e transmutai meu ódio em amor, e renovai nossas utopias. Que vossa alegria seja a prova dos 9, iluminai minha estrada rumo ao matriarcado de Pindorama. Bem-vindos à Utopia Brasil. Além. Se divertir um pouco. Valeu, galera. Participem das nossas brincadeiras quando vocês quiserem. Gratidão a todos. Isso é maravilhoso, gente. Transmuta, de verdade. Obrigada, Newton. Tamo junto. Tava com saudade de vocês. Gente.